Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Sou o professor Felipe Lopes e antes de começar essa aula eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou homem, estou de pé, vestindo uma blusa verde, uma calça preta, uso óculos, tenho cabelo raspado, minha pele é branca. Atrás de mim aqui no nosso cenário da Multirio com alguns objetos. Aqui você está vendo o nosso quadro branco, que imita aí uma sala de aula. Pessoal, não sou eu que vou apresentar essa aula de hoje, mas o coleguinha de vocês do material Rio Educa. Vamos lá ver qual é o tema da aula de hoje? Multiplicar e dividir no dia a dia. Então, pessoal, a gente vai ter aí mais uma aula de matemática. Ai, professor, matemática. Poxa, o senhor gosta da aula de matemática. Olha, pior que eu gosto. Quando eu era aluno, assim como vocês, também não curtia muito matemática, não. Mas depois eu fui aprendendo, fui gostando e fui vendo principalmente que a matemática, ela faz parte do nosso dia a dia. Matemática não é assunto só de escola, não, galera. A gente vê matemática todos os dias. Principalmente quando a gente vai trabalhar com as 4 operações. Aí você vai me dizer, professor, 4 operações? Não, professor, não conta aquela piada de novo não, porque aquela piada já perdeu a graça. Eu já sei quais são as 4 operações, professor. São a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Isso mesmo. Aluna carioca, espertos que acompanham aqui as aulas de 5º ano no Rio Educa na TV, já se lembra aí quais são as 4 operações, não é mesmo? Talvez você não lembre pelo nome, mas olha só. A adição, a continha de mais. A subtração, a continha de menos. A multiplicação, a continha de vezes. E a divisão, a continha de dividir mesmo, não tem outro nome não. As operações elas vão estar muito presentes no nosso dia a dia. Desde quando a gente vai, por exemplo, comprar uma coisa no mercado, né? Os ovos estão acabando, você vai comprar mais ovos, então você está fazendo uma adição. Ou quando você deixa o dinheiro lá no mercado, você está fazendo uma subtração. Se você tinha uma quantidade de dinheiro, você vai ter menos dinheiro, então você está fazendo uma subtração. Ou então quando tem aquela tarefa chata de arrumar as meias, né, gente? Que tarefa complicada. Aí você tem que fazer uma multiplicação, afinal são os pares de meias, né? Ninguém usa uma meia só, né? São os pares. E a divisão. Quem nunca, né? A mãe comprou ali, um parente comprou um biscoito recheado, e na hora que você vai comer seu biscoito recheado, chega um irmão ou um primo, e você tem que dividir o pacote de biscoito, não é mesmo? Então, divisão. As 4 operações estão presentes. Mas para essa aula, a adição e a subtração, elas vão tirar um descanso. Vão tirar uma folga. A gente vai conversar aqui sobre multiplicação e divisão. A multiplicação, ela é uma operação aritmética da matemática, que ela vai representar algumas situações. Primeiro, a situação de soma de parcelas repetidas, de parcelas iguais. Tá? Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2, você pode substituir por uma multiplicação. Ou ainda, você pode representar a situação de multiplicação retangular. Aí você vai ficar, professor, multiplicação retangular, que papo é esse? Pensa na sala de aula que você estuda. Ela não tem fileiras? Então, uma fileira, 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 fileira. Então, vamos imaginar que a sua sala tenha 5 fileiras e em cada fileira tem 6 cadeiras. Então, para você contar a quantidade de cadeiras, você não precisa ficar contando 1, 2, 3, não. Só você multiplicar a quantidade de fileiras pela quantidade de cadeiras em cada fileira. Multiplicação retangular. E temos ainda uma outra situação, que é a multiplicação para combinação. Quando você quer ver, por exemplo, quantas combinações de roupa eu posso fazer se eu tenho 3 calças e 2 blusas. Então, você vai trabalhar com a combinação. Já a divisão, ela vai ter uma ideia de distribuição. Você vai distribuir. E vai tentar sempre distribuir em quantidades o quê? Iguais. Às vezes é possível, às vezes não é. Vai depender aí do dividendo, do divisor, enfim. Distribuição. Ou também a questão de medidas, mas aí como sucessivas subtrações. Subtrações de parcelas iguais. Menos, 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 menos. Uma forma de distribuição. Então são as 2 maneiras da gente ver aí a multiplicação e a divisão. Sabendo disso, tem uma situação que o nosso amigo Cauã, na verdade a prima dele, está passando. A prima do Cauã, ela vai abrir uma sorveteria e ela quer fazer uma propaganda, ela quer fazer algo chamativo para divulgar a sorveteria dela. Aí o Cauã vem me perguntar, professor, como é que a gente pode melhorar essa divulgação aí? Aí eu falei para ele, Cauã, que tal você imaginar assim, que a pessoa que vai para a sorveteria vai querer saber quantos tipos de sorvete, quantas combinações de sorvete ela pode comer. E aí a gente vai ter essa situação, problema aí, vamos ver? A prima de Cauã vai abrir uma sorveteria. Lá ela oferecerá o sorvete na casquinha, na casca maior, aquela cascona, parece um barquinho, e no copinho. Os sabores são chocolate, manga, creme, morango, flocos, abacaxi, limão, pistache, cappuccino, açaí, menta, coco, frutas vermelhas e passas ao rum. Bastante sorvete, né, gente? Bastante sabor. Quantas formas diferentes de sorvete podem ser pedidas nessa sorveteria? Então, pessoal, esse é um exemplo clássico de combinação, que a gente vai usar a multiplicação
como combinação. A gente quer saber quantas combinações de sorvete podem ter. Então, já que é uma multiplicação, vamos pensar aqui quantos sabores de sorvete tem. Vocês pararam para contar quando a gente estava lendo o problema? São 14 sorvetes, né? São 14 tipos de sorvete, 14 sabores de sorvete. E aí, de que forma a gente pode ter esse sorvete? Em 3 formas, não é isso? Que é a casquinha, a cascona e o copinho. Então, se eu tenho uma multiplicação, vamos aqui o sinal de multiplicação, igual. Então, a gente vai fazer essa multiplicação aqui para descobrir quantas combinações de sorvete vão ter na sorveteria da prima do Cauã. Como é que a gente arma isso, professor? Vamos lá. 14 vezes 3. Vamos fazer essa combinação aí. 3 vezes 4, se você ainda não sabe, você pode usar a nossa tabuada. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 1. 3 vezes 2, 6. Ou 3 vezes 1, 3, gente, desculpa. Ó, professor errando a conta aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Pô, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Pode ficar aqui por enquanto. 3 vezes 4, já achei, né? Dá quanto? Dá 12. 4 mais 4 mais 4, 12. O 2 fica aqui e o 1 vai lá para cima. 3 vezes 1, que é aquela conta, né? Professor, deu uma de 2 aqui, ficou 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Só que tem mais um lá em cima. 4. 42. Então, quantas combinações de sorvete eu vou ter? Resposta. Serão 42 combinações de sorvetes. Ok? Mas aí você vai ficar na dúvida, professor, o que isso quer dizer? Que eu tinha 3 tipos de sorvete para 14 sabores e eu multipliquei e deu 42. O que isso representa? Eu vou mostrar para vocês agora. Fiquem ligados aí. Então, olha só, a gente tem ali os 3 tipos de sorvete, a casquinha, a cascona e o copinho. E os 14 sabores, né? Chocolate, pistache, cappuccino, todos os sabores ali. Aí, quando eu faço essa combinação, observem só o que eu vou fazer, ó. Então, eu posso ter 14 tipos diferentes de casquinha. Eu posso ter casquinha de chocolate, casquinha de frutas vermelhas, casquinha de pistache, casquinha de cappuccino. Ou eu posso ter 14 casconas, uma de cada ali, de cada tipo, ou 14 copinhos. Então, se você somar ali 14, mais 14, mais 14, você vai ter 42 combinações de sorvete. Então, é isso que a gente faz. Quando a gente multiplica, né, a gente faz essa separação aí. É uma combinação que a gente fez, tá certo? Então, pessoal, a gente já viu aí que na sorveteria da prima do Cauã, a gente vai ter 42 combinações diferentes de sorvete, né? Para cada tipo ali, os 14 sabores, 42 combinações. A prima do Cauã, além de pensar aí nessa questão da propaganda dela, ela se juntou com outros comerciantes ali da região para pedir panfletos numa gráfica. E aí, esses panfletos vão ser distribuídos igualmente para cada um desses comerciantes. Vamos ver como é que fica essa resolução? A prima do Cauã se juntou com outros 5 comerciantes da área para pedir a confecção de panfletos para divulgar em seus comércios. Foram pedidos, no total, 1.236 panfletos, que foram distribuídos igualmente entre os comerciantes. Com quantos panfletos a prima de Cauã ficou? Então, pessoal, agora a gente está vendo aqui uma questão de distribuição em partes iguais. Então, a gente vai trabalhar o quê? Com a divisão. Aí, antes da gente começar a trabalhar com a divisão aqui, eu vou dar um alerta para vocês. Cada professor, cada professora tem uma forma de trabalhar a divisão, de ensinar a divisão. Existem vários algoritmos, várias formas diferentes de fazer a divisão. A gente vai, ao longo da nossa vida, escolher aquela forma que a gente se sente mais confortável e melhor em fazer. Então, se o seu professor, o seu professor ensinou uma forma, é bom que você siga a forma que eles ensinaram. Depois, com o tempo, você vai vendo a melhor forma para você. Eu vou trabalhar com uma maneira aqui, mas não é a única que existe, tá bom, gente? Fiquem com isso na mente de vocês, tá? Até porque eu voltei a trabalhar com essa forma de dividir justamente quando eu voltei a dar aula, quando eu virei professor, que até então eu dividia de outra maneira. Então vamos lá, a gente tem aqui, ó, 1.000
236 panfletos que foram pedidos na gráfica, correto? Aí é a prima de Cauã mais 5 comerciantes. Então, são quantos comerciantes? 6 comerciantes, né, galera? 6 comerciantes, não é isso? Então, aqui, ó, 6 comerciantes. A prima de Cauã mais 5. Eu tenho que distribuir isso aqui entre 6 pessoas. Então, se eu vou distribuir, eu vou dividir. Ok? Esse é o sinal de divisão. E vamos colocar o igual aqui. Professor, por que o senhor coloca essa continha deitada assim? Isso a gente chama de sentença matemática. A gente está colocando o raciocínio. Como é que a gente vai resolver essa situação, problema? Então, quando você vai fazer um problema, é bom que tenha a sentença matemática. Joia? Então, agora vamos arrumar essa divisão aqui, ó. 1.236 divididos por 6. Eu vou usar o método longo para fazer. Então, primeiro, eu vou escolher aqui o 12 para dividir. Né? Vou pegar esse número aqui primeiro. Por quê? Eu não posso dividir 1 para 6, né? Tem como dividir uma banana para 6 pessoas, mas 12 já dá. Aí a gente tem que pensar na divisão como a multiplicação, como o inverso da multiplicação, né? Multiplicação e divisão são operações inversas. Então eu tenho que descobrir o número que multiplicado por 6, o número que vezes 6 vai dar 12, ou perto, ou mais próximo do 12. Então agora vamos colocar a tabuada do 6 aqui do lado rapidinho para a gente dar uma olhada, ó. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1 é 6, né, galera? Não cair no erro do professor, não, hein? 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2 dá 12. Opa, já cheguei no 12 aqui, ó. Olha aqui o 12. Então, que número que eu coloco aqui? 2. 2 vezes 6, 12. Então, ó, vou colocar o 12 aqui embaixo. E agora eu vou diminuir. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 0 à esquerda a gente não considera, então tem um 0 aqui. Vou continuar a divisão. Vou escolher agora o 3. Vai vir um 3 para cá. Esse 3 que estava aqui vai descer para cá. Vai ficar aqui o 3, ó. Aí eu posso dividir 3 para 6? Não dá, né? Na verdade, para eu chegar aqui, eu teria que multiplicar o quê? Por 0, né? 6 vezes 0. Ó, 6 vezes 0, 0 vezes 6 dá 0. Olha o 0 aqui. E vou diminuir. 3 menos 0, 3. Continuo com 3. Mas agora eu vou escolher o 6 aqui. Esse 6 ele vai descer para cá. Vai ficar 36. Qual o número que vezes 6 vai chegar no 36 ou perto dele? Vamos continuar a tabuada do 6 aqui? 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. Tá chegando. 6 vezes 6 vai dar 36. Olha o 36 aqui. Então, que número que eu coloco aqui? O 6, né? 6 vezes 6, 36. Vou colocar o 36 aqui embaixo e vou diminuir. Vai dar 0, vai dar 0. E acabou a minha divisão aqui. Então, vão sobrar quantos panfletos para cada comerciante? 206 panfletos para cada comerciante. Cada comerciante terá 206 panfletos. Vamos escrever a resposta rapidinho? Vamos. Eu vou apagar a tabuada aqui 2 segundinhos para a gente escrever essa resposta, tá? Vamos lá. Que problema tem que ter resposta também. Então, vamos aqui, ó. Resposta. Cada comerciante terá 206 panfletos. Certo? Resolvida a nossa situação. Pessoal, na aula de hoje a gente conversou sobre multiplicação e divisão no dia a dia. E eu vou passar mais uma situação problema para a gente resolver no nosso desafio. Vamos lá? No desafio dessa aula, você vai resolver a seguinte situação problema. A professora Marília revelou 135 fotos que contam as histórias das videoaulas do Reeduca na TV. Ela decidiu organizar essas fotos em 5 álbuns. Quantas fotos ficarão em cada um dos álbuns, sabendo-se que as quantidades de fotos nos álbuns são as mesmas? Queridos, foi muito bom estar com vocês. Multiplicar e dividir conhecimentos é comigo mesmo. Ficamos na próxima. Muito bons estudos para vocês e a gente se vê.